A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos, boa noite, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje Deus tem uma palavra, como todos os dias Ele tem, não é verdade? Mas hoje Ele tem uma palavra para os nossos corações, algo que Ele colocou no meu coração e que eu desejo compartilhar com você. Paz do Senhor, meus amados irmãos que estão aí chegando, né? Que bênção, como é bom ver vocês. Isso me alegra quando a Igreja do Senhor vai se apresentando, sabe? Vai chegando e juntos nós podemos refletir sobre a palavra de Deus, entender aquilo que o Senhor tem para nós hoje, não é verdade? Todos os dias Deus tem algo novo para nós. Deus tem uma palavra direcionada naquele momento, naquele tempo, naquele dia. Deus tem para cada um de nós. E nós precisamos buscar e entender o que o Senhor tem para nós. E hoje eu convido você a pegar a sua Bíblia, né, e abri-la no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Você é muito bem-vindo a esta rede social que o Senhor abriu, né? Que o Senhor nos deu a oportunidade de aqui podermos estar falando do amor de Deus, ministrando a palavra de Deus aos corações de todos aqueles que precisam. Nós precisamos do Senhor. E a cada dia nós vamos aprendendo um pouco mais daquilo que Ele tem falado, daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E isso é maravilhoso. Então você é muito bem-vindo, tá certo? Fica com a gente até o final e escute a palavra de Deus, a palavra que Deus tem para o seu coração hoje, tá certo? O livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Eu quero que você abra a sua Bíblia e nós vamos ler. Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Amém? Então aqui o Senhor está dizendo que as coisas que estão encobertas, né? Existem coisas que nós não entendemos, nós não sabemos o significado que Deus fez, mas a palavra de Deus está dizendo que isso pertence ao Senhor, né? Pertence a Ele. Não nos cabe entender e saber o porquê, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então existem coisas que Deus deseja revelar para mim e para você. Então o que eu quero dizer para você hoje, o que eu quero trazer ao seu coração, através daquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração, imprimindo no meu espírito, que Deus deseja se revelar a você. Hoje, Deus deseja se revelar, tá certo? Assim como esse texto diz para nós. E a palavra revelação, no grego, ela se escreve, né? Ela se chama Apocalipsis, né? Com K e Y. Que significa o quê? A palavra revelação. Apocalipse, né? Significa descobrir, revelar, desvelar, retirar o véu. Verdade, uma instrução. Então, Deus hoje deseja se revelar a mim e a você. Ele deseja tirar o véu. Ele deseja que nós venhamos entender e conhecer a verdade a respeito dele, a respeito de Deus. Porque Deus tem sempre o quê? Uma instrução para mim e para você. Tá certo? Então, quando nós recebemos uma
uma instrução diretamente de Deus, isso se chama revelação, né? E nós, com essa revelação, essa instrução que nós recebemos de Deus, nós só podemos entender essa revelação através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos ajuda a descobrir a verdade. Então, alguém me falou de Deus, alguém me falou de Jesus, alguém falou da palavra de Deus, que é a Bíblia, mas eu não entendo, sabe, Miriam? Eu pego a palavra, eu leio, eu não entendo, eu não consigo discernir. Eu tenho muita dificuldade em entender a palavra de Deus. Muitas pessoas me falam sobre isso. E eu acredito que seja verdade mesmo. Por quê? Porque aqui nós estamos entendendo e estamos vendo que para nós recebermos essa revelação da parte de Deus, da maneira que Deus deseja se revelar a cada um de nós, nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos ensinar, é Ele quem vai nos revelar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida, tá certo? Então, a revelação da palavra, quando nós pegamos a Bíblia, a revelação da palavra, ela é uma descoberta infundida do nosso espírito, vinda diretamente de Deus. Então, Deus, ele vai trazer diretamente ao nosso coração a revelação, aquilo que ele deseja falar comigo e com você. Vem diretamente de Deus, não tem intermediário. Só que quando a revelação vem para nós, Deus deseja e Ele está falando conosco, nós vamos ouvir audivelmente e vamos conseguir entender por quê. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele vai nos ajudar a entender, a discernir aquilo que Deus fala conosco, né? E o apóstolo Heber Rodrigues, né, do Ministério Ouvir e Crer, ele fala assim, que nós não precisamos ser super espirituais, né, ou crentes, ou santos, para receber uma revelação de Deus, né? Porque Deus, ele não nos vê como nós nos vemos. Olha que lindo! Deus, ele tem um olhar, ele tem um entendimento, uma visão de nós que é totalmente diferente daquela que nós temos de nós mesmos, né? Ele tem o poder de se comunicar conosco na nossa idade espiritual. Então significa o quê? Que não como é que se fala? Não precisa você falar assim, eu aceitei Jesus, eu tenho um mês, tem um ano que eu aceitei Jesus, eu estou conhecendo a palavra agora, né? E outro fala, eu já tenho 30, 40, 50 anos que eu estou na igreja, que eu conheço Jesus e eu leio a palavra. Então, o que ele está dizendo? Que não importa se você tem um mês, se você tem 30 anos na igreja, 40 anos que você conhece o evangelho, que você conhece a Deus, não importa a sua maturidade espiritual. Deus vai falar com você. Não importa quem você seja, a maturidade espiritual que você tem, a idade espiritual que você tem, né? Isso é maravilhoso entender isso. Então, ele tem o poder, Deus tem o poder de se comunicar conosco, comigo e com você. Não importa a nossa idade e não importa a grandeza, né? O tamanho do conhecimento que nós temos dele. Entendeu? Então, de maneira que a revelação de Deus, ela vem e ela explode dentro do nosso coração, para que a gente entenda, né? O Espírito Santo nos faça com que o nosso espírito venha a entender aquilo que nós precisamos de fato entender. Porque quando a gente fala de revelação, ela é diferente de algo que você estuda e que você aprende. Quando nós vamos para a faculdade, para a escola, e que nós lemos um livro, ou que nós ouvimos, né, sobre um certo assunto, nós aprendemos sobre aquele assunto e nós temos uma noção temos um entendimento sobre aquele assunto. Mas nós não temos uma total revelação, tá? A diferença é essa. E quando Deus nos traz a revelação,
Ela é totalmente diferente porque ela é algo que Deus traz para nós, independente de quantos anos nós venhamos ter. Mas é algo que o nosso espírito, ele precisa de fato entender. E foi exatamente o que Jesus Cristo falou, quando ele pega aquele texto que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E aí a gente não tem um pouco assim, muita noção do que Jesus estava falando para nós naquele momento. Mas aí a gente vai entender que quando ele fala assim, conhecereis a verdade, ele quer dizer assim, que a revelação, você vai conhecer a verdade, a revelação que vem de Deus. E aí você será liberto. Do quê? Da ignorância, da falta de conhecimento, de entendimento sobre determinado assunto. Sobre aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Então, nós vamos conhecendo a Deus, como muitos aqui, nós vamos ver alguns aqui hoje, na palavra de Deus, nós vamos ver homens que o Senhor se revelou a eles e eles conseguiram ouvir a voz de Deus e eles conseguiram dar uma resposta a Deus mediante aquilo que o Senhor revelou, aquilo que o Senhor falou com eles. Então, nós podemos ouvir não apenas homens cheios do Espírito Santo como Paulo, como Moisés, como Pedro, como muitos outros da palavra, que a gente sabe que ouviu a Deus. Então, não somente esses homens podem ouvir a Deus, mas todos os homens, todos aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Então, eu e você podemos ouvir a voz de Deus. Eu e você podemos receber a revelação diretamente de Deus, diretamente do Senhor, vinda ao nosso espírito, falado a nós. E aí nós vamos reconhecer, porque o Espírito Santo vai estar falando conosco e nós vamos entender. Então, você pode ouvir a revelação de Deus. E Deus deseja se revelar a você hoje. Deus deseja se revelar. Então, no mundo, né, nós temos assim alegrias, nós temos ouvido muitas ministrações maravilhosas, e a gente aí vai para o YouTube e tantos outros canais como aqui no Face, e nós ouvimos palavras maravilhosas diretamente do trono de Deus, através de alguns irmãos, não é verdade? De alguns pastores, de alguns apóstolos, mas Deus, Ele diz que isso não substitui a voz de Deus falando diretamente com você. Olha que tremendo. Deus deseja falar diretamente com você. Ele fala através de outras pessoas. Sim, Ele fala de muitas maneiras, né? Por muitos anos o Senhor tem falado de muitas formas, de muitas maneiras. Ele tem falado conosco, seus filhos. Mas Ele está dizendo aqui, o que eu quero que você colocar para você é que Deus, além de falar com você através da minha vida ou através de uma outra pessoa que esteja ministrando a palavra, você vai ouvir a Deus. Sim, você vai ouvir, mas Deus deseja se revelar a você de uma maneira única, sabe? Só você e Deus. E aí nós vamos ver aqui o exemplo de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, quando ele é chamado por Deus. Lá em Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 e 12, diz assim: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu não o recebi de pessoa alguma, né? Nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, olha só. Paulo está dizendo que ele não recebeu, ele não está falando, né? Quando ele começa a falar de Jesus, as pessoas, ele começa a pregar o evangelho, ele diz, eu não ouvi, sabe assim, eu não estou falando nada que eu inventei, que veio da minha própria cabeça, não, mas foi algo que foi revelado a mim, o Senhor Jesus se revelou a mim, ele se apresentou, né, a mim diretamente, e por isso eu estou falando dele, eu estou falando de um evangelho vivo e verdadeiro, porque ele se revelou a mim. E a gente vai ver também, lá em 2 Coríntios 12,
de 1 a 10, que Paulo também fala assim, ó: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso, ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem eu me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu profetize, mesmo que eu proferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse isso de mim. Mas ele me disse: minha graça é o suficiente sobre você, a minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais e alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, o amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então Paulo, ele se destaca aqui, né? Ele, um homem de Deus, um homem que recebeu muitas revelações de Deus, visões do Senhor, mas ele destaca as revelações de Deus de uma forma, contando não apenas as experiências e as visões que ele teve, mas na compreensão das Escrituras. É aquilo que eu falei para você já. Às vezes as pessoas, elas leem a palavra de Deus e elas não entendem. Mas é necessário o Espírito Santo para ajudar aquela pessoa a entender a revelação da palavra de Deus. E aqui Paulo, ele é um homem que ele teve essa compreensão das Escrituras. Por quê? Porque através do Espírito Santo ele experimentou a compreensão da palavra. Você entende? Né, do que a palavra de Deus estava mostrando para ele. Então Paulo, ele foi chamado pelo Senhor Jesus para falar do seu amor, né? Ele falava do evangelho para as pessoas, e ele foi pregando por muitos lugares, por muitas cidades. Mas quem é que trazia aquela convicção nele? Quem é que ensinava, trazia essa compreensão da palavra de Deus na vida dele? O Espírito Santo de Deus, meu amado. É o Espírito Santo. Não é porque você lê muito, não é porque você estudou, você fez 2 faculdades, você fez mestrado, bacharelado, que você entende tudo. Não, não é assim. Mas nós entendemos que a compreensão da palavra de Deus, ela vem através do Espírito Santo de Deus, né? Tanto é que quando Jesus se revela a Paulo, ele fala o quê? Saulo, por que você me persegue? Porque ele perseguia a igreja, né? E aí Saulo tem aquele impacto, né? E fala, ficou cego naquele momento, né? E se pergunta ali com quem ele estava falando, né? Quem é o Senhor? E Jesus se apresenta a ele e fala: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. E Jesus se revela a Paulo. Você entende? Então é algo maravilhoso, tremendo. Por quê? Porque a gente vê e entende que a palavra de Deus, ela só é revelada, ela só é entendida de uma maneira totalmente verdadeira, como nós colocamos aqui já, né? Que eu já falei para você, que quando o Senhor Jesus fala, conhecereis a verdade, ele diz, a revelação vinda de Deus. Então, conhecereis a verdade da revelação vinda diretamente de Deus a você. Para quê?
para te libertar da ignorância, te libertar daquilo que você está preso e que o Senhor deseja te trazer entendimento, te trazer compreensão daquilo que você está vivendo. Hoje Deus te chama a compreender a palavra, porque Ele quer se mostrar a você da mesma maneira que Ele se mostrou a Paulo. Nós vamos ver um outro exemplo aqui, né, de Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Oi, gente. Paz do Senhor, voltamos. A internet aqui hoje não está muito boa. Você está me ouvindo? Você está aí, igreja? Dê aí a paz do Senhor, diga glória a Deus, eu estou aqui. Você pode me ouvir? Amém. A irmã Deise está aí, glória a Deus. A internet caiu aqui. Amém? Estamos aí, né, Deise? Vamos lá. Então, eu estava falando sobre Moisés, né? Então, Moisés também, ele teve um momento, né, de revelação, aonde Deus se revelou a ele, né? O Senhor se revelou a Moisés de uma forma também, assim, tremenda, né? Que Moisés, ele ouve o Senhor falar claramente, e o Senhor fala para ele assim, né? Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E depois, num outro momento, mais para frente, no versículo 14, Deus diz a Moisés, né? Eu sou o que sou. É isso que você vai dizer aos israelitas, porque Moisés fala, o que eu vou dizer? Quem está me enviando, né? E aí, Deus fala para Moisés, diga que eu sou o que sou. Eu sou me enviou a vocês, tá? Então, nós vamos vendo aí o quê? Deus se revelando a Moisés, se revelando a ele de uma maneira extraordinária. E Deus, ele fala para Moisés, Moisés, eu sou o Deus dos teus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. E olha nós aqui, né? E nós vemos também um outro exemplo da revelação de Deus, né? Quando Jesus está falando já com os seus discípulos, em Mateus 16:15, né? E aí o texto diz assim, e vocês, né? Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Né? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não vem de você, mas isto foi revelado a você, não por carne nem por sangue, mas por meio do meu Pai que estás nos céus. E eu digo a você, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu darei a você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. E aí nós vemos também Apocalipse, né? Quando Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz o quê? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve iria acontecer. A revelação do Senhor, do livro de Apocalipse, falando para João. Então nós vemos aqui Deus se revelando a Paulo, a Moisés, a João, aos discípulos. E Deus hoje deseja se revelar a você. Deus deseja se revelar a nós. Deus, ele deseja que nós venhamos ouvir a sua voz, que nós venhamos obedecer a sua palavra. Você entende? Obedecer
Quando nós buscamos o Senhor de verdade, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Porque, como Jesus falou para Pedro, não é pela carne nem pelo sangue que você entende, que você ouve. Mas o que foi revelado a você, Pedro, foi porque o Pai te revelou. Então, o Pai hoje deseja se revelar a você. O Pai deseja se revelar a você hoje. Você entende isso? Então você precisa se colocar à disposição do Senhor para que Ele se revele na sua vida. Deus deseja se revelar a você, mas você precisa se colocar à disposição. Porque aqui em Deuteronômio 29 disse que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as descobertas, mas aquelas que foram reveladas, pertencem a nós, aos filhos, eu e você, aos filhos de Deus, e Ele deseja se revelar a nós. Então, acredite nisso. Deus deseja se revelar a você, da mesma maneira que Ele se revelou aos nossos amados antepassados, irmãos em Cristo. Ele deseja se revelar a nós, mostrar para você a verdade, direcionar para você o caminho. Sabe? Então, abra os teus ouvidos hoje espirituais e escute a voz de Deus. Deus, Ele está falando todos os dias. O Senhor, Ele está falando conosco todos os dias. Ele deseja se revelar a mim e a você todos os dias. Mas nós muitas vezes estamos muito ocupados, sabe? Com os nossos afazeres, com a nossa preocupação nas contas, com a nossa preocupação em adquirir algo. E não estamos dando ouvidos à voz do Senhor. Deus deseja falar conosco. Então abra os teus ouvidos, pare um pouquinho, desacelere e escute o que Deus está falando com você hoje. Ah, Miriam, mas é tão bom quando Deus usa alguém, né? Um profeta para falar conosco. Olha, Deus tá me mostrando, Deus está dizendo, Ele tem uma palavra para você. É maravilhoso? É maravilhoso. E Deus pode usar uma pessoa para falar com você? Pode. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus não pode usar uma pessoa? Claro que pode. Deus pode usar um ministro da sua palavra, um ministro dele, um apóstolo, um bispo, um pastor, um irmão em Cristo. Deus pode usar quem Ele quer, porque Ele continua sendo o mesmo, Ele tem poder. E Ele usa quem Ele quer. E Ele usa aquele que está disponível para ouvir a sua voz. Entenda isso. Deus usa aquele que está disponível. Você está disponível para ser usado por Deus? Você está disponível para ouvir a voz de Deus? A revelação que Deus tem para você, diretamente para você, algo que Ele quer desvendar, algo que Ele quer descobrir, desvelar, para que você entenda o que Ele deseja para você. Isso é muito importante, é muito sério. Como eu já disse, às vezes nós lemos a palavra e não entendemos. Quem é que vai nos trazer a revelação da palavra de Deus escrita? O Espírito Santo que está em nós. Então nós devemos orar e falar: Espírito Santo, me ajuda. Abre os meus olhos, o meu entendimento naquilo que eu estou lendo. Eu estou lendo a palavra de Deus e eu quero entender. Eu quero entender o que o Senhor está falando comigo. Sabe? E o que eu preciso mudar. Por que o Senhor está falando isso? Eu quero entender, porque eu quero que haja mudança na minha vida. E Deus, Ele vai se revelar a você. Quantas vezes Deus fala conosco, como eu disse, de várias maneiras. Através de pessoas. Às vezes Deus fala com você através de um cântico. Às vezes Deus fala, você lendo a palavra. Não é assim? Às vezes Deus fala usando o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, um parente. Nós temos que estar atentos, porque Deus, Ele fala conosco todos os dias. A gente só precisa atentar os nossos ouvidos e procurar entender o que Ele está querendo falar conosco, o que Ele está dizendo. Deus, Ele deseja se revelar a você, se revelar a nós, de uma forma que isso venha implodir em nosso coração, uma alegria, uma satisfação, algo poderoso em nós, sabe? E que o nosso espírito, de fato, venha entender
o que Deus está falando. E isso é algo entre você e Deus. Então, esteja atento hoje. É isso que o Senhor está falando por você hoje. Abra os seus olhos, os seus ouvidos, o seu entendimento. Escute o que o Senhor está falando. Busque ler a palavra de Deus. Busque ler essa revelação vinda diretamente de Deus para você. E você vai entender qual o caminho seguir. E você vai entender qual atitude tomar. Tá certo? Para que você não venha sofrer. Para que você não venha passar anos sem saber o que Deus deseja de você. Ah, eu estou na igreja não sei quanto tempo. E eu não sei nem qual é o meu chamado. Eu não sei nem o que Deus tem para mim. Ah, eu não entendo isso. Então, por que você não sabe? Por que você não entende? Porque você não tem ouvido a voz de Deus. Então chegou a hora de você ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz dele, que vai falar diretamente com você, através do Espírito Santo de Deus. Ele vai revelar, ele vai trazer à tona a vontade dele para a sua vida. E ele vai te direcionar naquilo que ele quer, trazendo sobre a sua vida uma verdade que vai libertar você de toda teoria humana, de todo conhecimento humano. Tá certo? Esse é o desejo de Deus para a sua vida hoje. Então, a minha oração pela sua vida é que você abra os seus ouvidos, que Deus venha abrir os seus ouvidos, o seu coração, venha quebrantar, para que você ouça, para que você entenda, para que você pare, desacelere um pouquinho e escute o que Deus tem para a sua vida hoje. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Meus amados amigos? Tá certo? Essa é a minha oração. Que Deus te dê uma semana de paz na presença dele. E que nesta semana, e que hoje ainda, você possa ouvir a voz dele. Entra no teu quarto e diga: Senhor, estou aqui. Fala comigo, porque o teu servo te ouve. A tua serva te ouve. Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero a tua direção, em nome de Jesus. E ele vai falar com você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Boa semana. Fica com Deus. Tchau.